Então, pessoal, muito boa tarde. Chegamos então na sexta-feira, no nosso último dia desta semana maravilhosa aí de encontros e discussões sobre o tema de segurança do paciente. Para mim, um grande marcador de que foi muito bom foi que voou, né? A semana voou, a gente, enfim, aprendeu bastante, trocou muito. Muita gente de fora se conectou. Para nós, eu acho que uma grande honra, né, para o Ernesto Ornelis, para o grupo do CEGER, pela direção do Hospital Ernesto Ornelis, um agradecimento especial a todos que apoiaram aí esse evento. E a todas essas pessoas de fora também que ficaram curiosas em participar, em compartilhar experiências e que se tiverem com alguma dúvida depois ou quiserem trocar alguma ideia, ceger@hed.com.br, né? O pessoal do CEGER depois pode responder e se tiver alguma relação com a gente também em relação ao Safety for Me, a gente também está à disposição, estamos trabalhando juntos. Bom, para esse último dia, para coroar essas iniciativas todas focadas no nosso paciente, né? A gente vai falar de duas iniciativas novas que estão acontecendo nesse momento já no Ernesto Ornelis e que talvez algumas pessoas que aqui estão não saibam ainda, né? Então, hoje é a hora da gente falar um pouquinho sobre elas para vocês saberem de tudo que está acontecendo. A primeira delas é a parceria que nós, a Safety for Me, nós temos juntamente com o CEGER e o Hospital Ernesto Ornelis. Eu vou fazer uma pequena projeção aqui só para vocês acompanharem a nossa apresentação. Então, para quem não nos conhece, nós somos a Safety for Me e nós somos uma empresa que nasceu da ideia de justamente poder chegar na última milha, né? Ou seja, a gente poder empoderar os pacientes dessa informação super importante que nós discutimos aqui durante toda a semana, que é a segurança do próprio paciente, né? Como a gente viu lá no primeiro dia que nós conversamos lá com a Cássia e depois no primeiro dia aqui no Zoom, a gente ainda tem uma taxa muito elevada de eventos adversos, a gente tem muita coisa já se fez e a gente tem melhorado cada vez mais, mas existe sim muita oportunidade. E uma das oportunidades que a gente tem é de trazer o paciente para uma corresponsabilização, no sentido de trazer ele para dentro da equipe junto com a gente, para ele trabalhar junto com a gente pelo próprio cuidado. E foi com essa ideia que nós montamos a Safety for Me. Safety for Me nasceu lá no ano passado, outro ano, na verdade, em 2017, como o Dr. Rafael, alguns de vocês podem ter conhecido a iniciativa do Dr. Rafael, e depois a empresa cresceu, virou a Safety for Me, vários outros personagens da nossa equipe multidisciplinar entraram dentro do Safety for Me, o Dr. Rafael continua lá dentro, né? E eu vou contar um pouquinho do que a gente faz, como é que funciona. Então, o Safety for Me, ele é um game, ele é um aplicativo super simples, gratuito de baixar no telefone. Todos vocês podem fazer o download, se vocês quiserem. E ele permite que os pacientes, os seus familiares e os seus amigos possam checar se os protocolos de segurança estão sendo executados. Eles podem trabalhar junto com a equipe neste acompanhamento dos protocolos. Não para ficar monitorando a gente, ou para saber se a gente está fazendo certo ou errado. Não, mas para a gente ter a parceria dos pacientes trabalhando junto pela segurança deles mesmos, né? A nossa missão enquanto empresa é ouvir os pacientes para transformar o cuidado. Sempre que a gente recebe uma empresa de acreditação ou uma empresa que está avaliando os nossos processos, essas empresas, em geral, elas vêm com profissionais auditores, que são técnicos, assim como nós, e eles fazem avaliações de se a gente tem os processos adequados ou não. Muito pouco a gente tem em relação a ouvir os pacientes e saber o que os pacientes acham. Será que os pacientes estão de acordo com o que a gente está fazendo? Será que o que a gente está fazendo, os pacientes estão percebendo da maneira correta? Então essa é a nossa ideia, né? Ouvir os pacientes para que a gente possa transformar o cuidado num melhor cuidado para eles. Como é que funciona isso, gente? O paciente baixa o aplicativo gratuitamente nas lojas, na Apple Store ou na Google Play, e aí enquanto ele está utilizando esse aplicativo, ele está brincando no game, ele está jogando, ele recebe educação do que é a segurança do paciente, do que são esses 6 protocolos, e é claro, ele recebe essa orientação na linguagem que ele entende, não na nossa linguagem técnica. Ele recebe numa linguagem que o público em geral consegue entender. E depois que ele recebe essa informação, a gente pergunta para ele se ele tem condição de nos avaliar. E aí ele pode nos avaliar dizendo se ele está gostando, se ele não está gostando, e se ele está percebendo que o cuidado dele é seguro como deveria ser. Quando ele faz essas avaliações aparecem nesse dashboard,
cheio de, vocês podem ver ali, ó, a identificação correta, a comunicação entre as equipes, a segurança com medicamentos, a cirurgia segura, a higienização das mãos e a prevenção de queda. Todos esses resultados que aqui estão ficam à disposição lá do CEGER. A equipe do CEGER toda fica monitorando esses resultados justamente para ter esse feedback dos pacientes em relação de como eles estão percebendo os protocolos de segurança dentro do hospital. Além disso, existe uma outra ferramenta dentro do aplicativo, que é um canal de comunicação. Existe um botãozinho que chama Fale com a equipe. E se o paciente clica no Fale com a equipe, a gente recepciona a mensagem que o paciente tem para nos falar. Pode ser um elogio, pode ser uma reclamação e, eventualmente, pode ser até uma notificação que a gente tem que prestar atenção. E essas mensagens também aparecem lá no dashboard que o CEGER tá recebendo. Então, tem vários tipos de informação aqui, ó. A equipe técnica de enfermagem do 5º andar é muito eficiente, não vou dar nome delas porque poderia esquecer alguém. Gostaria de entender o motivo do atraso da transferência do paciente para a CTI, setor de hemodiálise, tratar os pacientes com mais respeito. Então, vocês veem que tem coisas boas e tem coisas ruins também. Não é só elogio, a gente quer ouvir o ruim também para quê? Para transformar o cuidado e proporcionar para os pacientes o que a gente chama de uma experiência Disney, ou seja, quando eles estiverem no hospital recebendo tratamento pela nossa equipe, que seja a melhor experiência possível, no momento de fragilidade, né? E por último, não menos importante, quando o paciente tem alta, ele consegue avaliar qual foi a experiência dele ao longo de toda a internação, através de uma metodologia que a gente chama de HCAPS. E esse HCAPS, ele faz algumas perguntinhas, que depois a Elise e a Bárbara vão nos falar sobre a experiência do paciente, que é outra iniciativa que também está acontecendo no Hospital Ernesto Dornelles nesse momento. Então, essa experiência que os pacientes têm fica aparecendo aqui, ó, nesse dashboard também que está lá no CEGER, e eles conseguem ver como que o paciente está avaliando a experiência deles durante a internação. O nosso app tem sido usado, a nossa plataforma foi usada já em muitos lugares no Brasil. Nesse mapa aqui vocês podem ver, nós já fomos utilizados ao longo desse ano em mais de 170 hospitais. Cada bolinha dessas é um hospital ou uma clínica onde os pacientes baixaram, fizeram o download do app e começaram a mandar informações para a gente, né? E a gente tem muito orgulho de ser parceiro do Ernesto Dornelles desde o início, né? Quando a gente recém tinha começado com a ideia, a gente procurou o CEGER, a gente procurou a Cassi e os colegas do CEGER, e a receptividade foi ótima desde o início, e muito do que a gente é hoje é o que a gente aprendeu utilizando aí dentro do Ernesto Dornelles, né? Fazendo os pilotos que a gente chama de utilização, né? E aqui é uma foto em que eu fui convidado a participar de uma das sessões do CEGER para discussão de casos, né, dos eventos adversos com os gestores médicos, os coordenadores e a diretoria do hospital. Foi sensacional, acho que são poucos os lugares no Brasil que tem uma reunião estruturada como essa, e eu não me canso de dar os parabéns para a equipe do CEGER. Enfim, gente, falei demais. O meu último recado é dizer assim, nós, do Safety for Me, nós nascemos para somar esforços a todos os esforços existentes. Então, vocês veem aí, o CEGER, lá, a Cássia apresentou lá no primeiro dia, são 9 ações que tem dentro do Ernesto Dornelles para a gente atingir a cultura da segurança. E a 9ª ação lá, a última é ações para engajamento do paciente, aonde a gente se encaixa. A gente quer ser aquela pedrinha ali, ó, que está sendo encaixada, ou seja, ajudar na última milha para poder realmente engajar os pacientes. Com isso, eu queria convidar a Elis para nos dar a opinião dela, porque a Elis foi uma das responsáveis aí para rodar o piloto do Safety for Me dentro do Ernesto Dornelles, né, Elis? Tudo bom? Vamos abrir o teu microfone, Elis. Deixa eu abrir. Tu consegue abrir? Acho que tem que ser tu. Aí. Deu. Tudo bem Certo. Contigo? Tudo. Boa tarde, Salvador. Tudo bom, querida? Boa tarde a todos que estão assistindo. Cássia, obrigado pelo convite, né? Parabéns a toda a equipe que organizou essa semana. E quero te dizer assim, ó, que o piloto na unidade de vacinação está sendo super positiva. E assim, Salvador, primeiro que eu já conhecia o aplicativo quando era o Dr. Rafael, né? E aí, quando a Cássia falou desse piloto, dessa oportunidade, o que é a primeira coisa que me veio na cabeça? Nossa, imagina oferecer para o paciente, né, uma oportunidade
de participar, de ser protagonista, né, de gerenciar o seu cuidado. Imagina você que estar internado não é algo que gera muita angústia, que gera incertezas, né? Ninguém vem para o hospital a passeio, né? Está aqui buscando um diagnóstico, buscando a cura, buscando, né, um alívio, enfim. E aí poder participar desse cuidado é muito bacana. E assim, o aplicativo, ele é fantástico, né? Porque é de forma muito prática, muito fácil, muito educativa, como tu mesmo colocaste, né, um jogo que tu vai obtendo informações, né? Afinal de contas, tu sai da tua casa, tu vem para um ambiente onde tu não conhece, onde tu não sabe o que vai acontecer, e ali tem essas informações, tu consegue saber o que tu pode, até onde tu pode ir. Então, acho que é algo que eu já venho pensando, é algo que eu acho muito importante engajar o paciente no seu cuidado. Elis, e vocês receberam algumas notificações ou mensagens de pacientes que foram positivas, mas também receberam reclamações importantes, não foi? Mas isso acho que é super importante também, né, Salvador? É só assim que a gente vai conseguir, que é possível crescer, melhorar, né, acertar. Acho que eu sou da opinião que a gente tem que receber sempre é muito bem-vindo, sejam elas críticas, elogios, a gente deve receber, né, de forma positiva. De forma construtiva, né? Exato, exato. Sabe, tem uma outra coisa que eu queria que tu comentasse, que é o seguinte, vocês têm toda uma estratégia para oferecer isso para os pacientes, porque no Ernesto Dornelles é um dos lugares onde a gente mais tem download dos pacientes. E a gente sabe que às vezes isso é difícil, né? O paciente que é mais idoso, o paciente que ele tem mais dificuldade de lidar com tecnologia, mas aí no Ernesto vocês têm feito um trabalho interessantíssimo para nós, assim, é o nosso benchmarking, porque realmente é o lugar onde mais tem download, é onde mais os pacientes utilizam. Tu podia comentar um pouquinho disso para nós, por favor? Bom, na prática, né? Eu acho que é isso que tu quer Isso. saber. Na prática, tá? Hoje, o que acontece? Como é que aconteceu isso? Acho que, né, colocar também é importante as pessoas saberem. Isso aí nós iniciamos em abril, tá? Em abril eu até trouxe aqui um folderzinho para mostrar. Ai, que Dá para legal. Pode ver? aproximar um pouquinho da câmera, por favor? Ai, Assim, que legal, ó. tá? Aham. Lá em abril, então, quando se pensou, né, neste piloto, nós iniciamos com a unidade do sexto andar, logo em seguida nós migramos para o quinto andar, tá? E aí a primeira coisa, envolver a equipe. A equipe precisava saber o que ia acontecer, né? Então, a equipe toda respondeu um questionário inicial, até para a gente ter uma ideia de qual é a percepção de cultura, né, de segurança do paciente aqui na nossa instituição. E todos receberam orientações em loco, né, com apoio aí da nossa estagiária, né, do CEGERA lá, e teve em loco, né, junto com a Melissa, mostrando o aplicativo, incentivando com que todos baixassem o aplicativo, né, viessem a conhecer o aplicativo. Bom, com relação aos pacientes, né, como que funciona? A Lai também, né, a nossa estagiária do CGE, ela seleciona o paciente e faz uma primeira visita na internação. Então, nessa visita, ela entrega esse folder que eu acabei de mostrar, faz uma breve introdução sobre a segurança do paciente, né? Fala sobre o aplicativo e incentiva com que eles baixem, né? Façam o download do aplicativo. Em 24 horas, a Lai retorna. Ela retorna ao leito, faz uma nova visita para ver se existe alguma dúvida, né? Que possa ser sanada. E aí, na alta hospitalar, acontece, então, a terceira visita ainda, né? É para incentivar, estimular o nosso paciente a utilizar, a responder, a deixar, né, sugestões.
Excelente, assim, existe essa dificuldade, né? Às vezes as pessoas acham que é fácil, é um aplicativo, não, a gente tem pacientes mais idosos, pessoas que têm dificuldade, então se a gente realmente está preocupado em ajudar eles no sentido de entregar informação e receber avaliações, a gente tem que ter esse processo desenhado, assim como vocês fizeram, né? Então tem a primeira abordagem, a segunda, isso para nós tem sido muito rico, viu, Elis? Um aprendizado muito importante. O que que acontece? Algumas dificuldades foram encontradas, né? Várias, Uhum, de não uhum, ter o aparelho celular compatível que uhum, pudesse baixar, né? O nosso paciente é idoso, depender de um neto, de um filho, uhum, né? Algumas uhum. coisas sim foram encontradas, mas nossa, eu acho que o aplicativo, depois que conhece o aplicativo, depois que o neto, que o filho, que alguém venha conhecer o aplicativo, ele é muito gostoso de, né, de ir preenchendo, de ir respondendo. Uhum, A uhum, forma como é colocado, né, é muito clara. uhum, uhum, Então, dá segurança para o paciente para, neste momento, né, de internação, de insegurança, de medo, de angústia, poxa, o que que eu posso ajudar no meu uhum, cuidado, né? uhum, com certeza. Elis, muito, muito, muito obrigado pelo teu apoio aí durante esse piloto. Foi fundamental os feedbacks que vocês têm nos trazido aí. E sabe que agora nessas últimas versões do aplicativo, a gente acabou incluindo uma parte também que é nova, que é quando o paciente vai ter alta, ele pode preencher um questionário que chama-se HCAPS, né? E esse é um questionário internacionalmente conhecido para responder sobre experiência do paciente, né? A experiência do paciente é uma coisa super nova, assim, tem alguns hospitais que já estão começando a trabalhar essa coisa de proporcionar e saber como foi a melhor experiência. E mais uma vez o Ernesto Ornelli está na frente, né? Já com uma iniciativa aí que só não andou mais rápido, né, Bárbara, por causa da questão do Covid, mas já está tudo planejado e as coisas já estão andando, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós que história é essa? O que é a experiência do paciente? O que estão inventando agora? Né? Dá uma situada para a gente, Bárbara, por favor, de como é esse projeto, o que é a experiência do paciente e como é que a gente tem uma interface junto aí com o Safety for Me. Só tem que abrir o microfone da Bárbara ali, Carol, tu ajuda ela? Aí. Aê, deu Oba, certo. A, obrigado. a emoção aqui fez até o celular saiu do lugar sozinho agora. Gente do céu, Que a gente legal. aqui, né, tenta montar um cenário. Aê, parou de novo. Então, boa tarde, né? Boa tarde. É um prazer imenso a gente poder, como instituição, estar aí fechando uma semana de sucesso, né? Não Uhum, tem como a gente não falar desse orgulho que a gente tem de pertencer, né? E de poder também comemorar e celebrar aí o trabalho uhum, que o CEGER vem desenvolvendo ao longo de 11 anos, uhum, né? uhum, Aí sob a coordenação da Cassi, e, enfim, acho que essa sexta-feira é assim a cerejinha do bolo, né? De um bolo lindo e gostoso que a gente pôde desfrutar essa semana. Bueno, quando a gente fala de experiência, né? Experiência do paciente. Esse é um termo ainda relativamente novo, né? Que diz respeito a todas as vivências e percepções que o paciente tem enquanto ele está fazendo uso de um serviço, de uma instituição de saúde, né? Isso perpassa, então, toda e qualquer interação que esse paciente vai ter desde a chegada, desde o momento, aliás, que ele decide para qual instituição de saúde ele vai, né? Até o momento que ele retorna, né? Faz todo o tratamento, retorna para sua casa e continua aí o seu processo de reabilitação. Toda e qualquer interação que ocorre ao longo deste caminho é o que vai compor o que nós estamos chamando, então, nós, no mundo inteiro, estamos uhum, chamando de experiência do paciente, né? uhum, E esse, na verdade, ele é um termo bastante amplo, porque conceitualmente define-se como experiência do paciente, mas no conceito estão contemplados também a experiência do familiar, a experiência do colaborador e a experiência de todos os demais profissionais e fornecedores que vão entrar nessa cadeia de cuidado, né? uhum, E aí o que acontece então? No final do ano passado, o Hospital Ernesto Dornelles entendeu que era importante formalizar
uma série de ações que já vem sendo desenvolvidas aí nos últimos 10 anos, e conseguir congregar essas ações dentro de algo maior para tornar isso mais robusto, né? Que então nós passamos a chamar de experiência HED. Como tu bem falaste, né? Esse é um projeto que foi pensado na forma de um programa. Ele foi lançado, digamos, a sua pedra fundamental no dia 30 de janeiro deste ano. E havia um cronograma todo que seria organizado ao longo desse primeiro semestre. Como nós todos cumprimos também várias funções dentro da instituição, tivemos que nos remanejar. Com certeza. Né? E aí, enfim, o nosso cronograma ele ficou um pouquinho mais estendido. Mas o que é bacana a gente poder pensar? O tema do dia de hoje é Eu sou a experiência HED. Tá? Quando a gente fala de experiência, como retomamos agora mesmo, a gente está falando de todas as percepções, de todas as vivências que o paciente vai ter. Então, uma das premissas, assim, o que é a base conceitual? O que está por trás da ideia de experiência? É o conceito de cuidado centrado na pessoa. Né? Como instituição, a gente vai falar então de cuidado centrado no paciente, mas de novo, né? Entendendo o paciente, família, colaborador. Nessa premissa, a gente tem aí, né, muitos autores nos colocam isso até numa forma de pirâmide, assim, que primeiro a gente vai precisar oferecer, realmente, as pessoas precisam ter acesso a esse cuidado da forma mais ética e com equidade, né, que for possível. A gente precisa, dentro das nossas práticas e dos nossos protocolos, garantir a continuidade e a transição do cuidado, né? E aí a gente já vai lembrando dos diversos protocolos que existem dentro da nossa instituição e das outras instituições de saúde para garantir. Passa aí pelas metas de segurança, segurança de comunicação, e aí vai, né, em diante. A gente poder garantir o envolvimento da família, dos amigos, oferecer suporte emocional, conforto físico. E aí tem uma premissa super importante do cuidado centrado, que é a informação, a educação. Tá? E aí isso está completamente vinculado, se a gente fala desde o viés de experiência ou se a gente falar desde o viés de segurança, nós estamos falando da mesma coisa. Né? A saúde precisa do empoderamento, não só mais do médico e do profissional de saúde, mas do paciente e de sua família. E aí que a gente vê um encontro super claro entre todas as propostas do Ernesto e o uso do aplicativo Safety for Me. Né? E aí, junto com isso, lá no topo, a gente vai encontrar também essa questão do respeito às preferências dos pacientes, a gente poder considerar eles com todas as suas necessidades. Quando a gente tem isso em mente, quando a gente consegue ter bem clara qual é a cultura pela segurança, né? Uma cultura justa, transparente e educativa. Né? E que, junto com isso, eu consiga olhar para aquele ser humano que está transitando na minha área, seja uma área assistencial ou administrativa, mas que eu consiga entender ele como um ser humano integral. Eu posso não ter todas as teorias e posso não compreender todos os detalhezinhos de todos os conceitos de segurança e de experiência, mas eu vou conseguir oferecer o melhor para esse paciente. Né? Então, nós aqui, por mais que nós ainda não tenhamos tudo milimetricamente organizado, esse corpo bem robusto e bem didático, né? Porque esse é um trabalho em construção, nós primamos muito pela ideia de a gente oferecer todo profissional uma escuta ativa e empática para que a gente possa compreender as necessidades do nosso paciente ou nosso cliente familiar ou colaborador colega, para que a gente possa promover a autonomia, né? E, consequentemente, a gente tem aí a participação das pessoas na decisão, né? Esse processo de cuidado, o corpo é meu, né? Cada paciente que chega aqui tem um corpo que é seu, com a sua história, e aí é tão importante a gente poder colocar isso, né? Correndo nas veias, né? Assim como a gente tem esse trabalho tão bonito e consolidado de segurança, com ações seguidas, contínuas, para a gente garantir que todas as pessoas da nossa instituição entendam
o que é a cultura pela segurança e o que é a segurança do paciente, aos poucos a gente vem pensando em iniciativas para que, além da segurança, as pessoas consigam ir colocando essa cerejinha no bolo, certo? Então, para isso, algumas iniciativas que são antes do Covid. Por exemplo, a nossa superintendência fez todo um movimento junto ao RH para a gente repensar o nosso modelo de atendimento, justamente embasado no modelo Disney. Né? E esse é um projeto que provavelmente no segundo semestre sai do forno, já todo ele organizado em torno das premissas de experiência e segurança também. Né? Então, só estamos na fase de stand-by, mas em breve a gente vai ter ele aí. Durante o processo da pandemia, o Covid nos impôs diversas necessidades, né? A gente teve que recorrer muito mais à tecnologia, a gente precisou se reinventar. Para isso, na nossa instituição, a gente também conta com o Centro de Inovação e Tecnologia em Saúde, o CITES, que tem na sua missão a ideia de contribuir para que todas as ações com foco em experiência e segurança, elas possam sair do papel o quanto antes e possam se tornar realidade. Então, nós temos tido muito apoio, né? Por exemplo, se a gente for pensar nos pacientes COVID e suas famílias, pacientes que são internados em UTI, na nossa instituição, assim como em muitas outras, né? A gente tem aí o uso de tablets para a gente poder fazer visitas virtuais, né? A gente tem atendimento às famílias através de teleatendimento, através de videochamada, né? A gente vem tentando contribuir para que este momento seja o menos traumático na vida das pessoas. Né? Da mesma forma, já foi dito ao longo da semana, né, no momento em que nós também nos reinventamos e conseguimos nos unir como instituição em cima de um grande tema que é a segurança, através de recursos novos para nós, que bacana, né? Que bacana porque a gente volta a ter esse senso de unidade, não é lá no anfiteatro que estamos reunidos, olho no olho, mas a gente consegue encontrar essa forma olho no olho digital e com isso também qualificar a experiência do colaborador, que é algo que é extremamente relevante para nós. Falando em colaborador, nesse período de pandemia, uma das iniciativas também, pensando na experiência, foi a criação de salas de descompressão, né? Que é uma iniciativa que aí a gente teve um super apoio dos arquitetos voluntários que nos procuraram, com essa premissa de vamos qualificar a experiência dos colaboradores que precisam ter segurança psicológica, né? Para então poderem oferecer um cuidado suficientemente seguro para os nossos pacientes. Então, assim, são várias iniciativas, algumas delas aceleradas pelo Covid, outras pausadas, mas a gente segue nesse movimento, né? Com a ideia de que todas as pessoas importam, sejam elas pacientes, familiares ou colaboradores. Falando nisso, acho válido destacar também uma ação que tem tudo a ver com experiência e que tem tudo a ver com as iniciativas do Comitê de Crise da nossa instituição também, nesse momento de pandemia, que é a campanha liderada pelo nosso marketing, que é Hoje Faço a Diferença. Né? Que tem esse intuito de mostrar para cada colaborador, para cada um que está nos assistindo agora, que é do HED, a possibilidade da gente poder dizer muito obrigada. Você realmente faz a diferença na experiência de cada paciente, de cada família, de cada colega. E aí eu acredito muito que o aplicativo Safety for Me vem aí para nos auxiliar nesse momento em que a gente também vem pensando nas estratégias da gente medir essa experiência, para a gente entender qual é o nível de maturidade da nossa instituição no que diz respeito à experiência do paciente, né? E lá naquela aba final do aplicativo, a gente vai começar a fazer essas experiências a partir desse piloto que já está rodando, né? E acreditamos que em breve a gente vai estar tendo mais esse recurso, a gente vai estar cada vez mais perto de entender quais são as reais necessidades dos nossos pacientes, para que a gente, em tempo real, o mais real que for possível, a gente possa estar aí qualificando, melhorando processos, né? E contribuindo para que as pessoas realmente saiam daqui pensando muito mais em qualidade de vida do que qualquer outra coisa, né? A gente, como instituição de saúde, sempre pensa de uma forma longitudinal.
O paciente fica aqui um tempo com a gente, mas a gente quer que ele leve daqui também esse espírito de qualidade. Bom, o que eu posso fazer na minha vida para que a minha vida tenha muito valor e muita qualidade daqui para frente? Sensacional, é só o que eu tenho para te dizer. Meus parabéns, porque realmente conseguiu assim fazer um resumo de toda a semana, né, e trazer todas as iniciativas. Bárbara, é inspirador o trabalho de vocês, é realmente muito, muito legal. Parabéns de coração, assim, é um orgulho para nós trabalhar junto com vocês e estar podendo fazer parte desse projeto aí, colaborando um pouquinho com toda essa estrutura que vocês têm montado aí no Ernesto, né? Estamos chegando no fim da nossa semana. Cassi, quer dizer alguma coisinha? É o finzinho da semana, acho que tu tem que dizer alguma coisa. Tu e o doutor Ricardo tem que dizer alguma coisa para a gente fazer o encerramento aqui. Sim. Na verdade, foi uma semana surpreendente, né? Eu acho que superou todas as nossas expectativas. Inicialmente, a ideia era a gente fazer um treinamento interno, né? E eu percebo o quanto foi rico a gente ter aberto e realmente ter compartilhado, né, a nossa experiência aqui com as demais instituições. De coração, eu quero agradecer muito todas as pessoas que participaram dessa semana, né, que se doaram, né, para essa iniciativa, que participaram desses treinamentos. Então, o pessoal que fez, né, os treinamentos, o nosso muito obrigado de coração. Sinceramente, Salvador, eu estou emocionada, tá? Que legal, cara. Olha, estamos todos aí, de verdade, de verdade. A gente teria, né, uma semana assim tão rica. Então, muito obrigada pela parceria de vocês e de coração a toda a nossa equipe aqui do Ernesto Dornelles, né? É isso aí. Obrigado e um carinho gigante, assim. Para todos nós. Doutor Ricardo, nos ouve? O senhor quer dar um oizinho para a gente poder fazer um encerramento? Sim, Salvador, estou realmente muito satisfeito. Eu que acompanho o hospital há tanto tempo e há 10 anos estou acompanhando a Cassi mais de perto e ela sempre foi essa menina maravilhosa e que mostrava tudo que ela poderia fazer, mas ela estava muito sozinha. E eu disse para ela, Cassi, faz uma equipe. Ninguém pode estar presente a todo momento. E ela, espera que o senhor vai ver. Agora, ao terminar esse curso, eu digo para ela, eu pedi que tu fizesse uma equipe, mas não precisava exagerar. Tá ok, maravilhoso. Obrigado, doutor Ricardo. Muito obrigado. E para ti, eu agradeço de coração. Um abraço. Obrigado, querido. Eu da mesma forma, é um grande prazer, uma honra para nós. Pé da casa. Obrigado, querido. Muito obrigado. Foto final, pessoal. Câmeras. Todo mundo com câmeras, por favor, vamos fazer uma foto para ficar bem bonito nas redes sociais aí, para a gente mostrar para todo mundo. Câmeras, vamos lá. Renata, Gabriela, Simone, marketing. Doutor Ricardo, o senhor pode abrir sua câmera. Ana, Patrícia, Melissa. Quem puder, pessoal, abrir a câmera. A gente está com 2 páginas do Zoom, então quem puder abrir a câmera. Quem puder abrir, por favor, para a gente poder fazer essa foto bonita aí. Deixa eu dar mais um minutinho, Carol, só para as pessoas que estão abrindo aqui. Eu vou passando. Ok, Patrícia e Ana Paula não tem câmera. Eu vou pedindo para abrir o vídeo. Quem se sentir à vontade, tudo bem, se não puder, às vezes está com... Às vezes não tem condição, né? Tá numa situação que fica ruim, não tem problema. Tá tudo bem. A gente sabe que às vezes ou tá no hospital ou tá em casa, né? O home office também tem os seus desafios. Eu vou pedindo para abrir a câmera aqui, tá? A Marinalda está se juntando a nós na hora certa para bater a foto. Então, muito bem. Então, eu vou só botar a Marinalda aqui. Ok, tudo bem, gente. Estão avisando aqui que vão abrir depois. Eu vou fazer os prints da tela, tá?
Tá bom, todo mundo sorrindo aí. Todo mundo sorrindo. Segura um pouquinho que são 2 páginas de Zoom, tá? É muita gente. Sorria. Peraí. Aí que entrou uma mensagem. A foto. Segura. Segunda página do Zoom, vamos ver. Muito bom, gente. Batidas as 2 fotos. Deu certinho? Conferiu? Conferi, mas eu acho que deu certo. Deu certo. Sim, tudo certo. Muito obrigado de coração. E agora vamos trabalhar, né? Porque se não terminou nada. Agora é que começa o trabalho, né? Um abraço a todos, um bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.